E em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou hoje com a doutora Débora Cavalcante. Doutora Débora, poderia se apresentar? É um prazer, Cláudio, estar aqui com você mais uma vez no seu podcast, que tem feito um sucesso enorme. O seu não, no nosso, né? Do CRM. Mas a gente fala seu porque ele já é a sua cara. Então, eu sou Débora Cavalcante, atualmente eu sou conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, estou ocupando a segunda vice-presidência e tenho algumas funções, dentre elas coordenar a comissão de bioética do nosso conselho. Estou cursando o doutorado em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no convênio com o Conselho Federal de Medicina. E ocupo também uma função, né? Eu sou membro do Comitê de Bioética e Educação da Cátedra Internacional de Bioética. Esse comitê, como já diz, é uma cátedra internacional. Ele é coordenado pelo professor Russell de Souza, que vive na Austrália. E a Cátedra Internacional de Bioética é presidida pelo professor Rui Nunes. E o nosso programa doutoral, ele tem o coordenador, o professor Rui Nunes, e aqui no Brasil, quem coordena é o professor José Irangalo, nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. É interessante que, assim, a bioética, em parte, passou um certo tempo esquecida. E agora está retornando com força. Mas, particularmente, o que levou você a trilhar por essa área da bioética? Realmente, a bioética é uma ciência nova, a partir da década de 70 que se incrementou mais, e nos últimos anos, eu acredito até que com esse programa doutoral chamou mais atenção. Foi o que me chamou a atenção. Eu já era conselheira do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, e eu soube dessa turma de doutorado e me despertou a curiosidade, porque a gente estuda na faculdade ética. Ética, deontologia médica, mas não estuda bioética. A gente tem observado que nas faculdades de medicina, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento prévio, até para me auxiliar na tese, e em que a gente observa que as faculdades de medicina, durante o curso, ou ensinam bioética junto com ética médica, ou bioética muito no comecinho do curso, onde os alunos ainda não têm a maturidade suficiente para nem pensar em conflito bioético, nem conflito ético. É no básico, né? E ainda não vivenciaram situações nenhuma que são conflitantes, que a gente vai discutir um pouquinho, né? Exatamente. Muitas vezes eles estudam aquilo ali, acham interessante ou não, porque não sabe. Na realidade, acha bonita a história, mas não sabe para que é que vai ser útil, tão importante para eles, isso aí, a bioética. E não sabe até que ponto vai impactar ou trazer consequências a essas situações, ou mesmo até como dirimir esses aspectos conflitantes que podem existir. Exatamente. A gente sabe que no começo do curso é fundamental que se tenha as noções teóricas, as noções básicas, mas eu acho importantíssimo que no decorrer do curso, determinadas disciplinas, principalmente, devem ter pelo menos um momento de discussão de bioética para não deixar o aluno tão solto. A gente tem observado que muitos ex-alunos, eu sou professora, né, da faculdade, e muitos ex-alunos nos procuram com conflitos bioéticos. Querendo tirar dúvidas e aconselhamentos, né? Exatamente, mediante situações, conflitos bioéticos mesmos e conflitos éticos, né? Conflitos éticos por conta da questão do CRM, da nossa função no CRM, mas a questão bioética. Recentemente, para ilustrar, a nossa comissão de bioética do CRM teve um caso que foi discutido, inclusive Sim. A gente discutiu juntamente com no evento, né? O pessoal de Portugal. Foi um caso de uma mãe que tinha falecido e era doadora de órgãos e estava grávida. O que fazer? Então, a gente teve reuniões, várias reuniões, até reunião meio que, assim, de última hora, reunião rápidas, assim, foram reuniões subsequentes para a gente aconselhar esses colegas que trabalhavam no UTI, a equipe de transplantes, o que fazer, a captação do órgão, ia doar aquele órgão, se manteria a gravidez ou não. Então, a gente fez uma reunião luso-brasileira, discutiu com os colegas de Portugal, que têm experiência também nessa área, para poder aconselhar o que deveria ser feito. Já você faz o doutorado.
Eu fiquei curioso com relação à tese que você desenvolve para dentro do doutorado. É sobre o quê? Na realidade, a nossa tese é sobre a evolução da bioética luso-brasileira. E nela, a gente começou a trabalhar já nos artigos sobre a educação médica também, porque a partir. Eu sempre acho que esse programa doutoral foi um marco, Uhum. porque despertou para médicos de várias regiões. A gente tem colegas doutores do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, é importante que a gente dissemine esse conhecimento para desmistificar até, sabe, Cláudio? E o meu sonho, você perguntar qual seria, no final de tudo, o meu sonho, é que a gente conseguisse modificar os currículos dos cursos de medicina. Foi dado um pontapé importante recentemente, né? Para que tivesse uma dimensão maior, com a criação da Sociedade Brasileira de Bioética, na qual, inclusive, você participou desse evento. Sim, eu entrei para a história, né? Eu brinco de que eu entrei para a história, porque eu tive a honra de participar da instalação da Sociedade Brasileira de Bioética Médica e da posse da sua diretoria, da qual o presidente é o doutor Valdemar e o vice, doutor Irã Galo. Então, essa Sociedade Brasileira de Bioética Médica, ela não foi criada para se separar da sociedade da bioética de um modo geral, porque a gente sabe que a bioética ela é multiprofissional, multidisciplinar e multiprofissional. Mas como na realidade os médicos têm muitos conflitos bioéticos e muitas vezes não estão preparados, o objetivo maior é focar na educação médica também. Débora, vamos trazer um pouquinho para a parte prática do dia a dia do médico, porque às vezes fala muito bioética, parece que é uma coisa que está Distante, não é? distante, mas está no dia a dia. Hoje a gente sabe que cada vez é mais um conceito mais presente a autonomia do paciente, né? O direito de escolha dele. E às vezes nem sempre esse direito está de acordo com o entendimento do colega médico. A gente sabe que no passado a palavra do médico era quase que soberana, né? Como é que a bioética entende esse novo aspecto da autonomia do paciente? Olha, a autonomia do paciente é fundamental até para a gente precisa convencer o paciente do tratamento, tem que explicar. Hoje em dia nós enfrentamos um desafio muito grande, que é ter muita paciência com aqueles que vão para o nosso concorrente maior, o doutor pesquisa de internet, o doutor Google. Então a gente precisa ter muita paciência para explicar ao paciente que nem sempre o que está ali é o melhor para ele, né, o adequado. Então, o paciente precisa estar bem esclarecido, muitas vezes, no caso de cirurgia, assinar o termo de consentimento livre, esclarecido e realmente esclarecido, porque a gente tem observado, Cláudio, que muitos conflitos entre médicos e pacientes se dá pela falta de comunicação, a falta de informação. Então, Sim, se o paciente está bem informado da importância daquele esclarecido. tratamento, de estar bem esclarecido, se tira todas as dúvidas, eu acho que aquele momento onde se vai agendar uma cirurgia, onde se vai decidir por um tratamento mais agressivo, como a quimioterapia, a gente tem que tirar um tempo maior da consulta para explicar tudo ao paciente, para evitar a falha na adesão, ou evitar mesmo até um conflito, né? Um problema que vá até o CRM, uma denúncia médica. Muitas vezes essas denúncias chegam lá no CRM e muitas vezes falta de esclarecimento mesmo. Então é muito importante isso aí. E existem algumas situações até um pouco mais difíceis, com relação àquele paciente que está em UTI, em suporte de vida, e tem limitações. Como é que fica, no caso, o médico numa situação dessa, diante de um quadro que às vezes até é irreversível? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente sabe que a eutanásia não é permitida, né? É Sim. proibida. Eu, particularmente, eu não sou a favor da eutanásia. Uhum. Apesar de ser uma estudante da bioética, mas eu não sou a favor da eutanásia. Eu acredito que a ortotanásia, ou seja, cuidar do paciente bem, dar os cuidados paliativos antes desse caso, né? Você está falando de terminalidade de vida. Mas a gente precisa praticar a ortotanásia e não a distanásia. Ninguém pode simplesmente querer prolongar a vida de um ser humano quando ele não vai sobreviver. Então, a gente Uhum. não pode fazer, como dizia o nosso professor, nosso saudoso Osar Mangueira, a gente não pode fazer um mal maior do que a doença para o paciente. Então, Exato. é importante Perfeito. que
essa conversa com os familiares, a equipe está sempre bem entrosada, o médico é o chefe da equipe, mas ele tem uma equipe multiprofissional ao seu redor, está sempre bem afinada para fazer o melhor pelo paciente. E respeitar também, Cláudio, as diretrizes antecipadas de vontade. Sim, quando tem a oportunidade de... Exatamente. Quando o paciente tem essas diretrizes antecipadas de vontade registradas, é importante que a gente respeite. E tem assim, um aspecto, eu acho talvez ainda mais difícil, é quando se trata de crianças na pediatria. Como a bioética ela atua nesse aspecto da pediatria, de uma maneira geral? A gente sabe que os pais são os responsáveis pela criança. É muito importante, o pediatra normalmente já tem essa sensibilidade de conversar com os pais, de conversar com as avós, né? Conversar com a família para orientar. Então, a criancinha mesmo, ela não tem autonomia. Na prática, é quase que indissociável, né? Exatamente. Se a pessoa É um combo. não tem paciência de lidar com a avó, eu sempre brincava, dizia que era com a avó, a pessoa não pode ser pediatra. Então, a criança, quando ela está maior ou adolescente, a gente já pode pensar numa certa autonomia dessa criança. Ela precisa compreender o que está acontecendo. Mas, na realidade, os responsáveis são os pais. E se a gente observa que os pais não estão correspondendo, não estão ajudando para o benefício daquela criança, a gente sabe que tem as autoridades para isso. É importante salientar que, por exemplo, um tema muito polêmico que andou acontecendo é a questão das vacinas. Sim. A gente tem que pensar que a vacina, muitas vezes, a nossa autonomia esbarra no benefício para a população. Então, é uma questão muito complexa, que eu acho que a gente não tem como discutir isso aqui, que é muito longo tempo, seria um tempo muito longo, mas se esbarra. Nossa autonomia esbarra onde a gente deixa de proteger a população. O meu direito vai até onde o direito do outro começa, né? Exatamente. Se é uma coisa que eu vou proteger a comunidade, a sociedade, eu tenho que, de certa maneira, estar engajado para que eu não seja um elemento destoante que provoque um dano maior. E outra coisa, e também se a gente não tem o esclarecimento suficiente para saber se aquilo é bom para a gente ou não. É importante que a gente tenha esse conhecimento, tenha esse esclarecimento. E habitualmente a medicina ela é pontuada por esse aspecto da beneficência que pode provocar a adoção. Tanto é que até hoje tem gente que foi coincidência a mudança do curso da doença com a vacina, quando na verdade a gente tem conhecimento, tem estudo que mostra que a vacina, independente das considerações e eventualmente de efeitos colaterais, no momento que se aplicou ela foi um divisor de águas, não é isso? Eu acho que justamente, graças a Deus, estamos aqui, é um tema muito polêmico, mas realmente a gente precisa ter autonomia até o ponto que não prejudica o próximo, né, a sociedade. Mas voltando ainda para a criança, eu não estou querendo puxar a sardinha para a minha brasa, não. Mas às vezes a gente encontra, não é só na questão do vacina, mas em outros aspectos, pais que adotam uma postura que é conflitante com a recomendação do pediatra. E nesses aspectos, como intermediar essa situação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático, talvez. A criança está internada, está em tratamento e, eventualmente, os pais, por opção, assim, de momento, decidem retirar o filho do serviço, que seria mais ou menos essa questão do conflito, da conduta em relação ao posicionamento da equipe ou do médico. É muito importante que o colega, após esgotado todas... Com certeza o pediatra, né, no caso de uma criança, o pediatra vai convencer os pais, vai explicar, até para internar já se tem essa explicação, mas vai que realmente, como você fala, há uma mudança de pensamento dos pais. Então, se esgota toda essa capacidade, a possibilidade de diálogo, de convencimento, é importante, é recomendável até pelo Conselho Federal de Medicina que os hospitais tenham os comitês de bioética, que são multiprofissionais. Nós temos aqui um único hospital na Paraíba que tem o comitê de bioética funcionando, que ele é o Hospital Unimed, que ele tem o único comitê que funciona, né? Que é o nosso Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, onde temos profissionais, psicólogos, assistentes sociais,
gente da parte administrativa, e doutor Mário Toscano, doutora Socorro Adriana e doutor Eurípides fazem Parte parte, são da comissão. doutora Socorro e doutor Eurípides, ex-conselheiros, doutor Mário Toscano, atual conselheiro. Então, esse comitê funciona perfeitamente. E E é o nosso sonho. ele serve justamente para situações como Exatamente. essa. Aí, no caso, o pediatra vai se Reportar. socorrer, vai pedir apoio a esse comitê de bioética para dirimir os conflitos. Claro que se continua, aí se vai para a questão judicial. A gente sabe que a criança também tem uma salvaguarda da justiça, né? Tem os pais que são responsáveis, mas se tiver alguma coisa E o absurda, conselho tem o tutelar. conselho tutelar. Eu acho que eu incluí até erroneamente pensando no conselho tutelar enquanto justiça. Mas esses comitês de bioética, eles são fundamentais para auxiliar tanto no conhecimento da bioética, para difundir o conhecimento entre os colegas e para ajudar nos conflitos. É nossa intenção do Conselho Regional de Medicina, a gente está na coordenação dessa comissão de bioética, a gente já está estruturando para estimular que os hospitais tenham, Que tanto os todos eles, públicos né? e os privados. A gente já tem um hospital público que está já em vias de organizar o seu comitê de bioética. Tem que ser uma coisa muito organizada, que não adianta abrir por abrir, né? Chega de fazer coisa mais ou menos. A gente já tem muita coisa mal feita por aí. Então, medicina, você sabe, claro, você é um excelente médico, a gente tem que tratar com muita seriedade. E um comitê de bioética, então, porque é um trabalho muito grande, muito árduo para o comitê, tem que se preparar, é uma coisa meio que voluntária, como o comitê, a antiga comissão de infecção hospitalar, que hoje em dia é o serviço, né, de atenção ao paciente, de segurança do paciente. Então, é muito importante que essas pessoas tenham esse conhecimento. Ainda na parte prática, que talvez as pessoas tenham uma dimensão importante, onde recorrer, como recorrer e a importância das questões que são levantadas pela bioética. A minha religião não permite que eu não é a minha mesmo, não, estou dando uma sugestão de um caso, que eu receba transfusão sanguínea. Como é que a bioética atuaria, né, numa situação dessas? Olha, no caso de uma emergência, a gente obedece o que diz o nosso Código de Ética Médica. A Uhum. gente não pode deixar o paciente sem assistência. Quando não é expressado, se o não está expresso, se o paciente necessita de transfusão no caso de urgência e emergência, eu acredito que o médico está totalmente habilitado. E é importante, aí você já puxa uma questão importante, da gente lembrar da objeção de consciência do médico. Sim, Porque um cirurgião, se vai fazer uma cirurgia eletiva, a gente sabe que muitas vezes até uma cirurgia simples, por exemplo, uma cirurgia plástica, o paciente pode precisar de uma transfusão, de repente, por algum motivo. É raro, porque hoje em dia as técnicas estão cada vez menos invasivas. Mas numa cirurgia pode-se precisar de transfusão sanguínea. Se o paciente vai para o consultório do médico, ele sabe que o paciente é de uma religião que não permite a hemotransfusão. O médico tem condição, ele pode se recusar a fazer aquela cirurgia. A gente tem direito de recusar, de tratar um paciente quando ele não está em risco iminente de morte. O paciente não tem risco de morrer, a gente pode recusar. Pode se recusar no consultório de atender, pode recusar de dar seguimento àquele paciente. Claro que se ele não é o único médico daquela área, se ele não é o único especialista naquela cidade, por exemplo, mas ele pode sim. Então, é muito importante a gente lembrar. Nós estamos vivendo uma época em que o respeito pela medicina, pelo médico em si, está diminuindo, né? A uhum, gente é um assunto que não é o específico aqui da nossa conversa, que é bioética, mas eu acredito que sim, que a gente precisa cuidar bem do médico, cuidar bem do emocional do médico, e isso se estende a todos os profissionais de saúde para que a gente tenha uma boa assistência. às vezes é estressante passar por essa situação, mas tem uma que eu vivencio com relativa frequência trabalhando no hospital maternidade, que é relacionada à questão do aborto, quando ele é indicativo pela justiça para sua realização. E a questão da bioética, como é que ela entende uma situação como essa, quando o médico tem objeção? Olha, ele pode
alegar objeção de consciência desde que aquela paciente não esteja Isso. em risco de morte, né? Se ele recusar. Mas também é importante a gente lembrar, como a gente falou em autonomia e pediatria, a gente lembrar que as meninas, né? As adolescentes, elas precisam também estar esclarecidas e elas têm direito de, após esclarecidas, decidir também. Elas precisam ser ouvidas. Uhum. Então, o respeito à autonomia do paciente é muito importante. Com relação ao aborto, é a mesma questão que a gente falou da objeção de consciência nesse caso. A gente não pode, eu acho que é uma questão muito complexa, porque muitas vezes a gente sabe que demora muito, não é? A decisão judicial, no caso de estupro, de abuso, Uhum. de malformações, é uma questão muito delicada, eu acredito que é muito sofrido para qualquer mulher. E uma coisa que a gente está vendo que o mundo está em processo de transformação constante, né? E a tecnologia e a inteligência artificial ela está cada vez mais presente no dia a dia do médico, da medicina, da saúde, de alguma maneira. Até que ponto existe a questão de manter a humanização mediante a utilização desses recursos? Eu acredito que a gente precisa entender em que é que a inteligência artificial, a IA, ela vai nos ajudar, porque a IA vem para contribuir com a medicina. Uhum. Se a gente se atualiza, a gente de repente vai ter até mais tempo para olhar no olho do paciente, pegar na mão do paciente. Mas é muito importante que mesmo que a gente tenha aquelas decisões por algoritmos, que a checagem, a palavra final seja de um médico, de um humano realmente, porque pode haver erros também, esse banco de dados, como é que foi alimentado, então é muito perigoso a gente simplesmente achar que é um Ctrl+C, Ctrl+V, IA e medicina. Então é muito importante, mas a gente tem que observar esse lado ético também. Quem vai ser o responsável? Sim, quem vai responder? Quem vai responder eticamente, porque a Por gente uma sabe... IA. Porque Exatamente. por trás de tudo isso tem que ter o quê? Uma decisão humana. Exatamente. Tem que ter uma conferência daquela decisão, daquela sugestão da IA. Exato. E aquilo impacta em algumas situações. Você bem coloca esse lado humano e a visão do paciente quando eu faço um levantamento de dados dele e esses dados eles podem limitar alguns recursos para aquele indivíduo paciente por uma questão, às vezes, de viés do algoritmo. E aí? Quem é que vai responder caso o paciente deixe de fazer algum procedimento, deixe de fazer algum exame que deveria ter sido aprovado e foi bloqueado por uma máquina? Exatamente. Então, essa guarda dos dados, a proteção dos dados do paciente, isso aí tem que ter uma responsabilidade médica. A gente sabe que atualmente, por exemplo, para quem está nos assistindo que não é médico, a gente sabe que o arquivo de um hospital, ele é de responsabilidade do diretor clínico. Aliás, desculpa, do diretor técnico, porque muitos são técnico e clínico, acumulam as funções. Mas o arquivo médico, os prontuários, são todos de responsabilidade do diretor técnico. Tem um funcionário, tem um administrativo para manusear. Antes era muito papel, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá tudo automatizado, informatizado. Está facilitando mais a consulta, porque a gente consegue ver a ficha anterior, consegue ler melhor, né? Até o que está escrito. E facilita, mas a responsabilidade é do diretor técnico. Então, é importante que a gente tenha também diretor técnico nessas questões de IA. A gente está chegando num ponto em que existem mudanças frequentes porém, eu vi uma tese muito interessante em Portugal que dizia assim: saúde não tem preço, mas tem custo. E a gente tem limitação de uma área e a necessidade do outro. A bioética tem alguma proposta para tentar resolver essa questão? É melhor investir um valor numa doença extremamente grave com limitações ou esse mesmo valor que é limitado eu aplico a uma quantidade maior de pessoas? Exatamente, esse é um dos princípios, é o princípio da justiça, que a bioética também prega. Realmente, como você falou, é importante, na bioética a gente não tem uma receita.
Uhum. Mas a gente leva a reflexão de que realmente é muito importante que se pondere o gestor bem formado em bioética, ele vai ter que ponderar, porque aquele recurso, o recurso tem que ser para beneficiar a população, a maior quantidade de pessoas. Pessoas. É muito importante isso aí. E a gente vê assim, o mundo em mudança ainda, os desafios que você prospecta no futuro com relação à bioética. Para mim, que eu tomo para mim como educadora, o meu maior desafio para nós é conseguir implantar, despertar a importância do conhecimento, eu não digo nem do estudo profundo, mas do conhecimento da importância da bioética nos médicos, principalmente os médicos mais jovens, que muitas vezes estão fazendo medicina sem vocação ou porque sem ter um acompanhamento psicológico adequado. A gente passou um período muito difícil da vida e que esses ex-adolescentes, esses adultos jovens, estão começando a se formar e tem muitos conflitos. A gente tem observado que estão nossos médicos estão sofrendo muito psicologicamente. Então, as questões bioéticas, se a pessoa não tiver preparada psicologicamente, não tiver um equilíbrio, não tiver a quem recorrer, vai ficar difícil praticar a medicina. Então, um dos desafios é esse. Outro desafio é a questão da tecnologia. A gente precisa chegar num limite, principalmente a IA. A gente precisa ter um limite razoável. Então, tudo isso vai na educação. Para mim, a educação é o princípio de tudo na nossa vida. Não falo só em bioética, nem em medicina. É assim, nessa mesma perspectiva, a gente vê que existe um certo desconhecimento muito do público e uma boa parte também até do próprio médico, de certa maneira. E assim, a falta de conhecimento, a falta de habilidade, a falta de treinamento, a falta de tudo, pode aumentar o estresse pela falta de conhecimento que ele tem, o receio de estar fazendo alguma coisa que não deveria. Como você vê a perspectiva de trazer à tona esse tema, não só para o médico, mas também para o público de uma maneira geral? A gente só consegue, Cláudio, na minha opinião, na minha visão, a gente só consegue divulgando esse espaço que você... Aqui é um espaço muito importante, que tem uma penetração muito grande na sociedade médica e na sociedade de modo geral. A gente só consegue divulgando e mostrando ações. Uhum. Porque a gente precisa, justamente, a gente tem esse comitê do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, está em vias de criação outro comitê no hospital público. E assim um vai estimulando o outro para a gente... É aquele trabalho de formiguinha, como dizia a nossa avó. Uhum. Se a gente não for assim, a gente não consegue. Não adianta vir nada de baixo para cima quando é uma ciência que tem muita reflexão filosófica. Sim. O estudante de medicina, o médico jovem, ele é muito mais prático, ele quer ver a cirurgia, mas tem que pensar no paciente como um todo. A gente tem que começar a ensinar, despertar ao paciente, no aluno, essa curiosidade pelo paciente como um todo. Infelizmente, a gente está terminando, mas eu queria que você deixasse uma reflexão para quem está ouvindo, para quem está assistindo, sobre a bioética e que, de certa maneira, desperte mais a curiosidade das pessoas a procurar mais informações. Exatamente. A bioética é uma ciência relativamente nova, como a gente já tem falado, e que ela vem, o seu maior ideal é dirimir os conflitos. É que a gente consiga dar mais uma medicina, no caso da medicina, uma assistência médica de melhor qualidade, um médico mais bem preparado psicologicamente. Então, é muito importante a bioética nesse aspecto, para que a gente tenha médicos melhores, para que a população, a sociedade, se beneficie de uma boa medicina. Bom, doutora, só tenho a agradecer, né, em nome do CRM, da qual você faz parte, e deixar à disposição, caso outra oportunidade, a gente possa trazer mais temas
empolgantes e polêmicos. Exatamente. Eu espero que da próxima vez a gente já venha dizendo que tem muito mais do que um, né? Exato. Um mais um, dizem, tem uma música muito linda que diz que um mais um é muito mais do que dois, então vamos tentar unir forças para que a gente consiga implementar esses comitês de bioética e comece a dar mais um certo conforto aos colegas que estão na linha de frente, que estão trabalhando arduamente no dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço.